Meu nome é Cristiano Furtado e estou aqui para falarmos sobre tecnologias livres e descobrirmos juntos como anda esse mercado tão promissor. Aqui é na lata. Na lata! É na lata! Aqui é na lata. Em 28 de dezembro de 1969, nasceu Linus Torvalds. Anos depois ficou famoso pela frase: código aberto é o único jeito certo de se fazer software. E anos depois ficou mundialmente conhecido por ser o criador do kernel do Linux, a base fundamental para o uso do sistema operacional que utilizamos no nosso dia a dia. Para quem ouviu o primeiro podcast, ficou sabendo que eu ingressei no mundo da tecnologia livre em 1998, após assistir uma palestra no Wensley, Encontro Nordestino de Software Livre na UFBA. E foi lá, naquele dia, que eu conheci as 4 liberdades do software livre. A liberdade de executar um programa, a liberdade de estudar como um programa funciona, a liberdade de redistribuir a cópia do programa e também de aperfeiçoar aquele programa. Claro que foi a coisa mais linda que eu poderia ouvir, pois naquele momento comecei a descobrir que existiam programas livres que poderiam ser utilizados da mesma forma do que o software proprietário e que daquela forma poderia se eliminar também a pirataria, já que as empresas não estavam tão preocupadas em ter softwares originais, uma coisa que é errado usar pirataria. Se você não pode usar aquele software, então procure alternativas que possam dar conta do recado, não é? Mas dentro do software livre, para mim, uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi compartilhar conhecimento. Desde pequeno sempre ouvi a frase: quem ensina aprende 2 vezes. Quem ensina aprende 2 vezes. Dentro da filosofia do software livre, uma das coisas que eu mais prezo é compartilhar conhecimento, sabendo que aquele conhecimento que você está passando vai ser passado por outra pessoa, para outra pessoa e se transforma num modo colaborativo de ensinamento e também de capacitação desses profissionais que virão ao mercado. Aí vem a minha pergunta em relação aos profissionais que temos no mercado atual. Esses profissionais atuais e essas pessoas que utilizam hoje softwares livres, eles estão realmente fazendo algo para que esse movimento continue? É de grande preocupação para mim e para os poucos que ainda lutam por essa causa, o aumento dos profissionais e das pessoas que utilizem software livre e colaborem diretamente a projetos, se não for financeiro, que seja com conhecimento, se não for com conhecimento, que seja fazendo palestras. Palestras essas que vai fazer com que outras pessoas comecem a ver o software livre da forma correta, não vendo que é somente uma alternativa, e que sim, que são softwares tão bons quanto os proprietários. Possa ser que esses softwares que são proprietários tenham filtros melhores, mas esses filtros melhores que são pagos podem ser também desenvolvidos pelas mesmas pessoas que estão utilizando esse software. Temos várias formas de colaborar com o software livre. Vou citar algumas delas para que vocês comecem a pensar e repensar se vocês estão realmente colaborando diretamente ao uso e o futuro do software livre. Vamos lá. Primeira delas, estar dentro de uma lista colaborativa de software livre. Se você está dentro daquela lista, você verá dúvidas e nessas dúvidas muitas coisas você já pode saber e ajudar aquela pessoa. Caso você não saiba, você pergunta, aprende e repassa o conhecimento. Segundo, se você tem capacidade o suficiente para ministrar cursos, então ajude com cursos gratuitos, que sejam em faculdade, escolas públicas, projetos sociais, pois uma coisa é certa, muitas pessoas estão precisando se capacitar no mercado de tecnologia. E não é utilizando somente ferramentas proprietárias que essas pessoas irão ganhar o mercado. Ferramentas livres estão aí para serem utilizadas e essas ferramentas estão preparadas para o mercado.
Terceiro, faça conteúdo de software livre. Hoje temos várias formas de poder divulgar o software livre. Entre elas, podemos utilizar o YouTube para fazer conteúdo, podemos utilizar podcast para fazer conteúdo, podemos fazer em fóruns como é o da comunidade Fedora Brasil, temos outros meios que podemos, como Telegram, como o Zap, entre outros e outros e outros. O que não é certo é o conhecimento que você adquiriu junto a uma comunidade ficar simplesmente para você. Isso é errado. Você tem por obrigação, pelo menos, passar o que você aprendeu para outras pessoas. Dessa forma, você estará também colaborando para que outras pessoas cresçam dentro da tecnologia e sejam menos analfabetos digitais. Uma forma que eu encontrei de fazer isto foi dentro da comunidade Fedora. Dentro da comunidade Fedora nós temos uma lei que é muito importante, que é um por todos e todos por um. E dessa forma, todos aprendem juntos. Lembra do que eu falei lá no início? Quem ensina aprende duas vezes? Pois é. Muitos dos membros que hoje se encontram nas comunidades de software livre aprenderam dentro da comunidade Fedora ou de outras comunidades que também eu faço parte, e a partir desse momento também começaram a colaborar fazendo conteúdo. Uma dessas é a própria Bíblia do Fedora, que está sendo criada por membros da comunidade Fedora Brasil. E ainda vou mais longe. Muitos dos que estão ajudando hoje na Bíblia também começaram do zero. Então, quer dizer, eles aprenderam que na filosofia do software livre, nós aprendemos e nós compartilhamos conhecimento. Isso é bonito de se ver. Porém, nós não paramos por aí. Para que nós possamos ter um futuro ainda com software livre, com a filosofia que ela é linda de se ver, também começamos a capacitar crianças a conhecer não somente o modo gráfico, mas saber que por trás existe um kernel, por trás existe um shell e existe uma tela preta, onde na atualidade as pessoas tratam como fosse um monstro. E não é um monstro, é a forma correta de se ver um sistema operacional funcionando. Um dos meus alunos me questionou, em sala de aula, o porquê teria que conhecer o modo gráfico se era somente clicar no botão iniciar. Dessa forma vocês veem que as crianças têm uma forma de ver o mundo de uma forma diferente. E esse mundo tem que ser explorado para mostrá-las que, dentro do fundamento do software livre, não existe somente um modo gráfico ou vários ambientes gráficos, e sim existe um shell, e nesse shell ela pode fazer o que ela quiser, inclusive assistir filmes no modo texto. Parece loucura, não é? Mas para nós que gostamos de tecnologia, é fantasioso ver um filme rodando no modo texto. Para encerrar, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é uma mensagem. O software livre é lindo de se ver. O software livre é uma beleza que só nós que vivemos cada dia a dia sabemos o quanto ela é importante para a nossa vida, que pode trazer para as pessoas oportunidades. Essas oportunidades dependem de cada um de nós, que acreditamos que o software livre é uma porta de abertura para o conhecimento. Meu nome é Cristiano Furtado, sou um apaixonado por software livre e aqui você já sabe, é na lata.